Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Caminhos Online, o programa que nós fazemos para a BDO, Associação Brasileira de Mídia Digital Out of Home. Você sabe, a gente faz esse programa uma terça sim, uma terça não. Fazemos ao vivo, mas o programa fica gravado no site da BDO, abdo.com.br, de forma que você possa assistir de novo ou indicar para alguém. E o que nós fazemos a cada semana, a cada quinzena praticamente, é trazer pessoas interessantes para conversar, que dêem uma visão geral da comunicação e uma visão do nosso meio da mídia digital Out of Home. Hoje nós temos um entrevistado bem interessante. O nome dele é Luiz Fernando Monteleone, mas todo mundo no mercado conhece ele por Toco Monteleone. Bem-vindo, Toco. Tudo bem? Tudo bom, Geraldo? Tudo. Tudo ótimo. Muito obrigado também pela presença. Eu já te conheço há muito tempo de mercado. Claro. E eu lembro mais recente, antes de você estar na Naked, que está hoje dirigindo a parte de mídia como um todo, lembro você também da Ogilvy, né? Exato. Antes disso, o que você fez? Antes disso, já era... tem uma longa história, né? Eu comecei na Publicis, que na verdade antigamente, até antes dela se tornar Publicis, era a Norton, propaganda ali na General Jardim, com a Maria Alice Orlando, que hoje é diretora da agência Clique, né? Me deu a primeira oportunidade de entrar no mercado. Eu me formei na SPM e na época não sabia muito bem o que eu queria, e apareceu uma vaga na Norton, no departamento de mídia. E eu fui com a minha cara e minha coragem, dizem. Eu já tinha estagiado antes disso com o Agnello Pacheco, e eu lembro de uma frase interessante dele, que ele falava que o preço da fama é a cara de pau, e uma dessas frases feitas de publicitário, né? Mas, enfim, ficou marcante para mim, e eu cheguei lá na cara e na coragem, não sabia nada de mídia, não sabia o que era, assim, tinha uma base muito rasa do ensino teórico da faculdade, que na época, em 1900 e no começo da década de 90, já era alguma coisa de certa forma consistente para a época, mas hoje é muito mais forte, enfim. E aí comecei lá na Norton, passei passei 3 anos lá, onde eu consegui uma base profissional muito interessante, porque a gente, naquela época, como que eu posso dizer? A mídia era diferente, a gente levava muito mais tempo para subir, para galgar cargos e etc. Então a gente passou muito tempo, pelo menos passei muito tempo como assistente, depois coordenador. Então essa base eu acho que de certa forma foi muito importante para a minha carreira. A gente aprende conceitos sólidos de pesquisa, a gente vai fazendo os processos com mais solidez, eu diria, né? Hoje o mundo é muito diferente, as coisas são muito mais rápidas e a gente vê profissionais com muito menos tempo de mercado já galgando posições que muitas vezes até nem tem tanta experiência, mas enfim, aprende-se na raça, né? Como a gente diz. Depois disso eu passei pela Guimarães, extinta Guimarães, do Ricardo Guimarães, onde aprendi muito também, alguns conceitos de marca muito legais, como o brand. Ele sempre foi um papa nessa área, né? Sempre, desde aquela época, em 1998, quando eu estive por lá, ele já... o conceito, o DNA da agência dele... Já tinha Natura naquela época? Já tinha Natura. O trabalho, eu acho que essa construção dessa marca maravilhosa que é a Natura começou um pouco antes até de eu chegar lá, mas enfim, foi um trabalho muito consistente, baseado nos valores da marca, nos valores principalmente do brand equity da marca, e tive a oportunidade de trabalhar muito com alguns clientes bacanas lá na Guimarães. Tive uma passagem rápida pela Laje Magui, quando um grande amigo meu, Euridice Terence, que tinha sido meu chefe na Norton, me chamou para um desafio já de um pouco mais de responsabilidade. Ali na Laje eu já tinha um cargo, de certa forma, de gerência, para atender um varejo que ia muito mal das pernas na época, a Arapuã. E eu topei o desafio, foi um desafio também muito legal, trabalhar com uma empresa de varejo, com uma capilaridade muito grande, mas uma empresa concordatária na época, uma empresa com grandes problemas, e que acabou que a hora que a gente viu que a situação da Arapuã era uma situação até um pouco difícil, como de fato aconteceu, uma empresa que
tinha muito tempo de mercado, mas que não soube se adaptar a um modelo novo do varejo, e foi engolida pelos outros concorrentes. Pintou uma oportunidade de ir para a DPZ, trabalhei na DPZ por 3 anos com Daniel Barbará, com Flávio Rezende, que tinha recém-chegado lá, Daina Ritu, Fátima Zagari, que era a diretora do grupo que eu trabalhava diretamente. Também uma experiência muito legal. Fátima Zagari, que está agora aqui na Subway, onde nós estamos gravando o programa. Está agora aqui na Subway, assumiu a diretoria comercial. Aliás, queria mandar um beijo para a Fátima, que ela... a deusa, né, como a gente brincava, eu e a Fátima, ela falava que nós éramos os deuses dela, num ambiente muito legal, uma descontração muito boa para trabalhar. Trabalhamos com contas muito legais, com o lançamento de Citroën, Johnsons, Klabin, Kimberly, papel higiênico Neve, que se eu posso estar enganado, mas acho que é uma conta da DPZ até hoje. Brinquedos Estrela, que na época também ainda tinha uma boa condição de mercado, agora está se recuperando, passou por momentos ruins depois. E depois disso eu passei por uma experiência muito interessante e, de certa forma, rara no mercado, no nosso mercado, que foi o convite do Luiz Fernando Vieira para eu trabalhar na campanha presidencial do Zé Serra, em 2002. Eu não lembrava disso, que você tinha entrado nessa área. Como mídia, eu trabalhei junto com ele. Na verdade, eu fazia a coordenação de toda a mídia eletrônica, os comerciais que vão para o ar no período interprogramas, nos breaks, né? A gente comandou, na época eu fazia todo o meio de campo com o TSE, de ordenação, de definição dos materiais do Zé Serra que iam para o ar. Foi um trabalho inesquecível da coligação Grande Aliança, apesar do resultado final da eleição não ter sido vitorioso, mas na verdade o nosso job ali era colocar o Zé Serra no segundo turno, porque quando Lula largou a campanha, o cenário era de Lula com 30, Ciro com 29 e Serra com 9. Então a vitória foi conseguir colocar o Serra no segundo turno, e foi uma experiência muito legal. Eu conheci o Nizam Guanais, trabalhei diretamente com o Luiz Fernando, conheci o Nelson Biondi, que era um dos coordenadores da campanha, conheci o Rui Rodrigues, conheci um cara espetacular, que à época era tido como o bruxo do Palácio do Planalto, que é o Antônio Lavareda, que é um grande pesquiseiro. Então toda essa entourage acabava definindo e, de certa forma, a gente contribuindo com o nosso entendimento técnico de mídia sobre quantos comerciais tinham ido para o ar, quantos não tinham. E aí o trabalho foi muito bacana e eu participei do lançamento da África, né, em 2003, quando a África, que hoje concorre ao Caboré, aliás, eu queria desejar uma boa sorte para os meus amigos da África. Muito merecida a indicação, e tive na África quando a África ganhou o primeiro Caboré como melhor agência do Brasil. E na África eu fiquei ali 5 anos trabalhando com Itaú, com Brahma. Foi realmente espetacular, é um outro mundo da propaganda. Quem trabalhou nas agências do Grupo ABC sabe, é um mundo um pouco diferente, né? Ele tem uma agressividade no seu DNA, é um mundo de muitos negócios, é um mundo que, de certa forma, eu tenho muito a agradecer, porque essa época caiu uma ficha para mim de perceber que o profissional de mídia não era apenas um profissional de mídia, ele tinha que se enxergar como um publicitário, e as ideias não eram mais um privilégio. Foi uma coisa do momento também, né? Eu acho que a propaganda mudou, mas as ideias não eram mais um privilégio apenas do departamento de criação, né? E eu tive a oportunidade de me deparar com essa mudança, tá um pouco no núcleo dessa mudança. Fiz campanhas memoráveis, né? Entreguei campanhas memoráveis, como as campanhas de mídia exterior do Itaú, Feito para Você, os outdoors laranjas na cidade, que foi o reloginho do Itaú na internet, enfim, foi muita coisa legal que eu pude fazer lá. A Brahma também, trabalhei 1 ano e meio com Brahma, Copa do Mundo, Ronaldo, era o garoto propaganda, a Copa do Mundo da Alemanha. E depois disso, em 2007, fui para a Ogilvy, passei lá 5 anos também, espetacular, uma outra casa, uma outra cultura, uma cultura de multinacional muito grande, uma cultura de um grande grupo de comunicação mundial.
Eu nunca tinha trabalhado num grupo desse tamanho, no grupo... E tão integrado, tão articulado no conceito de comunicação mundial, né? Exato. E eu acho que integrado, acho que eu tive a oportunidade de trabalhar conceitos globais de marca, como funciona também o mundo da propaganda um pouco fora do Brasil, né? Não que a gente não tenha contato, mas participando efetivamente, né, de workshops onde vinha o time global da marca XPTO, sei lá, de Tang, enfim, que é uma marca global, participei de muita coisa. E engraçado porque nessa época eu tive contato com a Naked pela primeira vez sem saber, porque eu trabalhei num workshop de Tang, liderado pela Kraft Foods em Curitiba, onde a gente trabalhou com a ferramenta Big Tool, que é uma ferramenta muito interessante de planejamento e onde a mídia é muito importante, ela imputa muita informação que acaba derivando para um planejamento de canais. E eu não sabia, mas a Big Tool é uma ferramenta que é concebida e vendida pela Naked. E aí, no meio desse ano, a Fernanda Romano me chamou para esse grande projeto da Naked, que é a Fernanda, o Pedro Assunção, meu CEO, a Fernanda, a chefe de criação. Eles compraram uma agência, uma produtora digital aqui no Brasil, que se chama Player, que também é de dois grandes amigos, Rodrigo Pedreira e a Tatiana Shibuya. Inclusive, já havia trabalhado com a Player como produtora na época da África, uma produtora que já tem 10 anos de mercado, e a Naked resolveu entrar no Brasil adquirindo essa produtora e montando uma empresa de comunicação, né? A gente se auto-intitula como uma agência, uma empresa de comunicação, não entregamos apenas o serviço de publicidade dentro das nossas pretensões. Claro que o discurso é uma coisa, a prática é outra, mas a Naked está assim, numa startup, né? Estou numa startup no Brasil e é uma agência, é um desafio, de novo, muito diferente do que eu já fiz. A Naked já funciona aqui? A Naked está no Brasil desde o mês de maio, né? Então não tem nenhum ano ainda. Nenhum ano. E você que teve a experiência de agência nacional e agência multinacional, ela é de uma fase de agência internacional ou multinacional diferente, uma fase muito mais recente, onde o cenário de meios de comunicação é completamente diferente dos tradicionais que a gente conviveu por tanto tempo, né? O que diferencia basicamente a Naked nessa pegada, na visão do processo de comunicação? Geraldo, eu acho que muitas coisas eu vou tentar resumir. A Naked é uma agência criada originalmente há 10 anos atrás ou 12 anos atrás por um psicólogo de origem de psicologia forense, né, o Adam Ferrier. Pessoas de planejamento e pessoas de mídia. Então ela tem uma base, uma solidez muito grande na questão do planejamento. A Naked nasceu como uma empresa de planejamento que se posicionou no mercado detectando a dificuldade dos clientes lerem o que as consultorias que eles contratavam passavam para eles, do ponto de vista de marketing, a McKinsey, etc., e conseguissem transformar todo aquele investimento em consultoria em informações relevantes para serem passadas para as agências na forma de briefing. A Naked... Quer dizer, como se fosse uma ponte entre o trabalho da consultoria e o cliente. Exatamente. Traduzindo o que ele gostaria do ponto de vista de comunicação. Exatamente. Uma ponte que não pode se... Eu acho que é uma ponte que liga, na verdade, 3 pontos, porque na outra ponta tem a agência. Então a Naked ela se especializou em fazer essa leitura de uma consultoria e da necessidade do cliente para a produção de um briefing. Um briefing muito completo e um briefing que leva em conta muitas vezes ferramentas de planejamento bastante consistentes e que colocam numa mesma sala, num workshop, clientes, agência e algumas vezes até consumidores, para que fiquem numa imersão de 2 dias e a partir daí seja preparado um documento de briefing muito mais próximo da realidade para a agência, o que efetivamente corta muitos caminhos no mundo da propaganda que eu sempre tinha vivido até então. Essa é uma das características principais da Naked. Mas ela, de alguns anos para cá, ela também entregou como produto e acabou também colocando na sua linha de entrega de prestação de serviço
a criação publicitária. Existem escritórios da Naked que trabalham com a criação publicitária, existem escritórios que não. Nova York, por exemplo, só faz planejamento. Londres entrega a campanha. Sydney produz propaganda. Então, são 13, a Naked está em 13 países no mundo. E no Brasil, a proposta da Naked é muito clara. Ela quer trabalhar como uma empresa de comunicação. A gente tem... Aqui é como uma agência full service. Como uma agência full service. Eu imagino que eu seja um dos primeiros mídias da Naked, porque na maioria dos países que ela atua, o modelo de propaganda é diferente, que trabalha com os escritórios de mídia, os birôs de mídia, enfim. A não ser no Japão, onde eu sei que a mídia... existem mídias na Naked, mas enfim. Hoje a gente... até pelo conceito da agência, eu me vejo até como um cara mais especialista em canais. Não especificamente falando de meios, mas canais de comunicação. Acho que tudo é mídia hoje. E essa é uma das grandes diferenças que eu vejo no modelo da Naked, né? Agora, Tocco, a gente, só para relembrar todo mundo, nós estamos conversando hoje com o Tocco Monteleone. Ele é diretor de e-mails da Naked. Por isso também que ele está levantando que não cuida só da mídia, cuida de e-mails como um todo. E eu queria puxar o assunto da linha, digamos, desse programa que a gente faz. Nós criamos a BDO, a associação foi criada pelas principais empresas ligadas à mídia digital out of home, para, digamos, difundir cada vez mais as características do próprio meio, digamos, funcionar para o mercado de forma que as empresas, anunciantes, ou os próprios players entendam as suas características, como é importante ter conteúdo, como é importante falar bem com o seu consumidor, como é importante ter posicionamentos, como é importante trabalhar em conjunto para, digamos, o desenvolvimento do mercado. E a gente entende, e eu imagino que isso talvez para vocês seja uma espécie de música para o ouvido de uma agência com o perfil da Naked, que nós vivemos numa fase diferente, onde, como você falou, não é só na mídia que se resolvem as questões, existem diferentes canais de comunicação, aquelas questões que separavam a grande audiência da pequena audiência, as pessoas não esperam mais audiência só em casa, ou só no trabalho, ou só no caminho. E nós, a nossa característica, nós somos muito isso, nós somos uma mídia digital que está fora de casa. Então é como nós fôssemos um zoológico com bichos diferentes, mas todos somos bichos, nesse sentido. E pelas informações que nós temos, a mídia digital out of home, comparativamente a outros países, está muito desenvolvida pelas informações que nós temos. Então, eu queria perguntar para você, no mundo da Naked, vocês têm experiência com a mídia digital out of home, ou no Brasil, e como é que você vê o fato de nós estarmos ao mesmo tempo, digamos, no aeroporto, no supermercado, no elevador, em maternidade, o fato da gente atingir as pessoas de uma forma diferente, onde você pode ter tanto a comunicação editorial, digamos assim, e a comunicação publicitária adequada para aquela função que a pessoa está tendo, né? Bom, com relação à Naked, a Naked tem sim experiência digital out of home fora do Brasil. No Brasil a gente está ainda tateando, tem algumas coisas que estão rolando no nosso escritório aqui em São Paulo e certamente um dos canais, nas quinta e na sexta-feira, eu tive a oportunidade de fazer um projeto, participar de um workshop, até um pouco mais como ouvinte, mas um workshop que a Naked Nova York estava fazendo aqui para um cliente Trident, né? Era um workshop, tinham pessoas globais da marca, tinham os planejadores da Naked Nova York e as pessoas da FNASCA SAT, que atende a marca aqui no Brasil. E eu pude contribuir com a expertise de fazer um raio-x dos meios, né, até mexendo um pouco no Big Tool, na ferramenta, uma das ferramentas que a gente usou nesse workshop. E foi interessante que eu e o Steve, que é lá de Nova York, a gente listou 68 pontos de contato que estariam sendo levados em conta naquele workshop para o trabalho de Trident no mundo. E, obviamente, que a mídia digital signage estava, né? E a gente... E foi muito interessante, porque ela é uma mídia especificamente para esse tipo de... Porque tem ponto de venda e tem comunicação em diferentes pontos. E consumo on-go. Então, eu acho que é uma mídia... Eu percebo alguns pontos muito óbvios, né, Geraldo, da mídia digital out of home,
que eu acho que é desnecessário, mas acho que sempre é bom a gente pontuar, que é o fato dela ser uma mídia muitas vezes de espera, ela trabalha com um conceito de recenticidade muito próximo, né? Então, você se aproximar do ponto do consumidor e, de repente, fazer aquele último esforço antes dele tomar a decisão de compra de algum produto ou serviço, certamente tem uma eficácia bastante interessante. É um diferencial mesmo da mídia, que a gente trabalha com ele. Exato. Agora, eu me pergunto um pouco, até conceitualmente, e eu vou devolver a pergunta para você até como um questionamento. Lembre só que o entrevistado é você. Tá bom, mas é um bate-papo, né? A gente pode... Lógico. Mas, por exemplo, o mundo digital out of home, da forma como ele está se desenhando para mim, ele me parece que em pouco tempo a gente vai ter poucos painéis físicos, ou não, mas vamos ter importantes canais digitais out of home em lugares onde originalmente a gente tem billboards, onde a gente tem outdoors, sei lá, não quero falar da Times Square porque seria chover no molhado, mas eu quero falar de uma coisa mais capilar, como por exemplo a gente ter painéis digitais que estão prestando um serviço e que na minha visão podem ser considerados mídia digital out of home, no metrô, não só dentro do vagão, né? Então, certamente a gente vai ter mais coisa rolando, né? Aí. Então, a gente imagina, estou falando nossa indústria, a gente imagina que, de certa forma, porque quando a gente chegou nesse mercado, chegou porque não existia tecnologia disponível para tanto, não existia essa ideia, não existia internet, é um nível posterior à internet, né? O meio posterior à internet. A gente imagina que, como naturalmente os meios se reciclam e avançam, nós podemos ser uma espécie de por vezes, quando for fixo assim, um mobiliário urbano atualizado, um outdoor atualizado. Eu não tenho dúvida. A diferença é que alguns pontos, pode ser no conceito do o lugar parado, não necessariamente tela grande, tela pequena, e outros é um ongoing, então é uma ambientação que você pode pegar as pessoas. Exatamente, eu acho que nos locais de espera com mais possibilidades de conteúdo, e nos locais de passagem trabalhando shortcuts, né? Coisas mais rápidas, mas acho que trabalhando muito com essa dinâmica de mensagens mais curtas e mais efetivas. Mas eu imagino que até pela consistência que a gente já observa, né? No digital signage brasileiro, eu acho que tem muito a evoluir, né? Os anunciantes têm cases muito interessantes, mas não tenho dúvida que tem uma estrada longa para se percorrer, para ter muitos outros anunciantes no meio. Mas ele tem uma questão muito importante, né, já que é assim, a capilaridade, baixo custo de produção, né, que é importante para o anunciante, a facilidade da troca de mensagem, né, via IP, ou seja, a Subway trabalha via IP, se eu não estou enganado. Então, tudo isso contribui para as necessidades hoje, que mudam muito. E aí a gente vai começar a tatear outros temas, como branded content, etc. E acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre o assunto. Eu quero pegar uma palavra que você usou, que é interessante, pode ser quem está assistindo por vezes estranho, mas é também totalmente cabível. Você se dirigiu ao que a gente chama de mídia digital out of home como digital signage. E Exato. São as duas vertentes que tem. Tem gente lá fora que diz... isso tudo é digital signage. Uhum. E, digamos, posiciona digital signage como uma coisa maior que tem. E tem outros que falam que é digital out of home, que também se posiciona como a maior que tem. A maior que, digamos, aquela que abrange a todos, né? As duas são totalmente cabíveis. Uhum. A leitura que nós, como digital out of home, fazemos é que o digital signage não necessariamente teria conteúdo. Entendi. Ele teria mensagem publicitária, mas não necessariamente conteúdo. Mas Perfeito. Tem gente nos Estados Unidos, por exemplo, que diz o contrário, que digital signage tem conteúdo e out of home não. Então, É uma diferença de terminologias. Mesmo. Mas as duas são cabíveis e é como a gente está evoluindo. Legal. Como é que você, Toco, também com essa tua experiência, e agora na Naked, como é que você deu algumas dicas de como você sugere
que nós, como meio de comunicação, e não como diferentes participantes, podemos evoluir. Nós estamos até fazendo uma série de esforços. Daqui a pouco a gente vai te apresentar uma pesquisa nova que foi feita exclusiva com a Ipsos Marplan. Então, vai ter raciocínio de cluster, coisa que a Globosat já fez, a Editora Abril já fez, que vai evoluir muito do ponto de vista do meio, né? Mas, pensando que, assistindo o nosso programa, nós temos não só anunciantes, agências, mas também veículos dessa área, né? Que recomendação você teria para os veículos dessa área, se fossem procurar ou você ou uma agência? Que argumentos você acha que eles não deveriam perder quando fossem divulgar, deixar de divulgar quando fosse falar de uma mídia digital out of home? Eu acho que os argumentos principais que eu gostaria de estar em contato para tomar uma decisão e para ter acho que o principal, que não seja chover no molhado e voltar nos assuntos que eu já falei. Não vai falar de custo por mil, de custo por mil e de recenticidade, que são coisas óbvias e que a mídia digital out of home tem momentos de espera que tem que se trabalhar com uma mensagem, tem momentos de passagem que tem que se trabalhar de uma outra forma, que eu acho que isso aí vocês já estão carecas de saber. O que eu acho que pode ser um discurso bastante importante para nós na Naked, para os nossos clientes, e eu acho que para o mercado como um todo, são as possibilidades de integração com os smartphones, sem dúvida. Isso do ponto de vista promocional? Exatamente. Do ponto de vista promocional, uma mídia que você pode convidar o consumidor de uma forma muito hard sell a interagir com você e a participar de um processo e a tomar uma ação em relação à sua marca. Porque um dos conceitos muito enraizados nossos na Naked é que aquele formato tradicional da atenção, interesse, desejo e ação, ele se subverteu no que a gente chama de behavior change na Naked. Então, a partir do momento que você faz o seu consumidor e convida o seu consumidor a tomar uma ação em relação à sua marca, e ele abraça essa ideia e toma alguma atitude em relação a ela, dependendo de como for essa atitude, ele vai estar mais propenso a ter o interesse e o desejo por alguma coisa. Então a gente convida ele a praticar uma ação em relação à sua marca, que não necessariamente seja a compra do produto, vai terminar lá. Mas você está dizendo uma coisa interessante que nós nunca tínhamos comentado aqui. É como se o meio em si, eu nunca vi isso como característica entre os meios. Pelo fato de ele ser um meio que, digamos, onde as coisas estão acontecendo, ele é um meio real, que a pessoa está num determinado lugar, ele pode gerar uma ação proativa. Sem dúvida. Que em outros lugares, você até pode, mas, digamos, numa operação de uma televisão ao vivo, ou rádio ao vivo, é uma questão que talvez você não consiga dominar ou controlar aquela multidão que é inoperável, digamos assim. E num caso como esse, locais conhecidos, você pode dizer, não, aqui eu tenho capacidade de atender tantas pessoas, então todo mundo que está aqui, se quiser uma coisa, eu tenho capacidade. Todo mundo do supermercado, todo mundo de uma academia, por aí. Eu acho que já se fez isso, tem um case bem interessante de Helmas que já fez isso fez com a promoção exatamente na TV Minuto, mobile. Com mobile, mas eu acho que a capilaridade e a penetração desses meios, né, numa massa maior, vão possibilitar muito esse tipo de atividade, de interação do meio com o consumidor através de uma segunda tela, né, vamos chamar assim, e tudo isso tende a contribuir não só para a tomada de atitude em relação a uma marca, mas muito para você poder mensurar aonde a ação dá mais resultado, aonde não, porque tudo é totalmente rastreado, né? Se você for pensar bem, existem ferramentas de geolocalização e etc. que num futuro já é factível hoje, mas em larga escala, num futuro próximo, você pode ter relatórios aí que te mostrem que determinado público em determinado horário tem uma propensão muito maior a isso, aquilo outro. Eu acho que isso seria uma coisa muito interessante para o... No nosso caso, só para terminar, que eu sei que já está em cima da hora, isso é interessante porque dependendo da tecnologia que cada uma das empresas, não todas,
cada uma delas utiliza, por vezes, a questão da geolocalização a gente pode usar a nosso favor, no sentido de ter uma mensagem direcionada para a pessoa que está naquele prédio, que está naquela academia. É possível você segmentar também, né? É uma geolocalização de duas mãos, né? Até porque você pode até detectar por ferramentas, enfim, que você customize ainda mais a mensagem dos dois lados, né? Eu acho que também você pode participar, eventualmente, com até a audiência que está ali mandando uma mensagem na tela, né? Acho que isso é super factível e isso é uma coisa muito inovadora, muito... Que é a linha do proativo que você comentou, que eu estava comentando, frente à possibilidade de você interferir ainda naquele momento, né? Exatamente. Bom, Toco, maravilha, muito obrigado. Obrigado a você. Desculpa o trabalho que nós demos para fazer essa entrevista aqui ao vivo, mas foi ótimo, ajudou bastante. Imagina, obrigado a você, só tenho a agradecer. Espero ter contribuído com vocês e com o público que está lá nos assistindo. Contribuiu muito. Eu quero agradecer, então, oficialmente ao Toco Monteleone, que é diretor de e-mails da Naked. Nós estamos terminando agora o nosso Caminhos Online, o programa que nós fazemos terça sim, terça não. Se você está assistindo agora ao vivo, é uma terça sim. Na terça não a gente não faz, na terça sim a gente faz. Quer dizer, uma terça sim, uma terça não. Quero agradecer a Subway, que está nos recebendo para fazer a entrevista aqui. Agradecer também a Sambatec, que é quem disponibiliza a subida do sinal para o satélite, a toda a equipe de produção, comandada pelo Ricardo Papisques. E lembra você que essa entrevista e outras mais você pode encontrar no site abdo.com.br. Muito obrigado e até a próxima.